Importante essa aí eu te pergunto, como que tu detecta então essas pessoas que conseguem despertar essa chama ou esse ser? Não somos diferentes. O que é que pode nos fazer assim despertar, sair da crença, sair do domínio sair da matriz? Ficar alerta, consciente. O que tu acha que é uma minoria, né? A gente está dando ferramentas. Até uma coisa assim que até eu queria falar antes, né? Que a gente sempre fala que tem essa. Isso que você está falando, esse domínio e tal. Tem esses seres do lado obscuro, né? Tem toda essa escravidão, tem toda essa manipulação. Mas também existe uma coisa que foi falada há bastante tempo, que foi o seguinte, que nós tivemos uma oportunidade de esse planeta também atingir uma certa evolução. Quer dizer, há uns 40 anos atrás houve uma ideia de que existiria assim, uma grande destruição, que isso aqui não servia mais para nada. E essa ideia mudou. Até, não sei se vocês conhecem assim, na parte mais esotérica, assim, diziam que teria um segundo advento do Cristo, aquela coisa toda assim, mas... E existia até uma pessoa que tinha sido programada para ser o veículo onde o Cristo deveria, né? Segundo... Não, o Cristo mesmo. A segunda manifestação do Cristo. A religião fala que vai acontecer o apocalipse, que vai reencarnar, aquela coisa toda. Sim, seria isso, mas isso seria assim, pelo ano 2000, né? E aí houve todo um projeto, inclusive estavam programando que essa pessoa fosse o Krishnamurti, um indiano que foi criado pela teosofia e tal. E aí ele acabou não aceitando, porque houve um conselho espiritual e esse conselho percebeu que se os seres humanos, cada um deles fossem, atingissem uma determinada nível interno, digamos, de compreensão, de luz, então o planeta talvez pudesse ter uma outra direção e não a aniquilação. Bom, esse conselho aconteceu há 30 anos atrás. E 20 anos atrás realmente foi decidido, o planeta não vai mais explodir. Tá? Isso são 30 anos. E o pessoal não quis saber disso, continua falando daquelas catástrofes, a mesma porcaria de sempre. Aí, mas a questão gerada é a seguinte: se esse número de pessoas conseguiu fazer essa transformação, digamos assim, até a ponto de convencer um conselho lá intergaláctico, não sei o que lá, de que isso não aconteceria, onde é que está esse raio? Porque tem que ser muita gente, né? Para convencer, né? Tem que ser milhões de pessoas. Então existem aqui no planeta esse pessoal. E aí tá, e eu quero saber quem são e onde estão. Aí é que eu quero chegar, o assunto é sério e realmente. E eles não podem estar adormecidos. Aí tem um pouco. Precisando despertar, sei lá. De uma determinada forma, ele assim, é um pouco irônico, mas os próprios que salvaram o planeta são os que estão afundando ele de novo. Meu Deus. Como? Porque assim, a brecha, digamos, que essa hierarquia espiritual, digamos, a hierarquia espiritual abriu, foi que era possível ter uma evolução mais rápida e que poucas características internas fizessem tu despertar para uma conexão superior, ou espiritual, ou divino, sei lá. Ao mesmo tempo, isso foi uma armadilha, porque despertou as pessoas, mas elas ficaram mais perdidas ainda. Aí entrou a história toda, essa barafunda de métodos e técnicas que apareceram principalmente a partir da década de 90, 2000, 2010. É uma barafunda tremenda. E aí, esses que seriam para ser o foco de luz do planeta se transformaram no veículo que dá força para essas próprias coisas que ele estava falando antes. Então esse pessoal adormecido tinha uma consciência desperta. Mas o problema é o seguinte, ó, que na parte espiritual, como eu estava falando no início, depois de chegar aí,
parte astral em si, ela consegue chegar até a chamada 7ª dimensão, que seria aquela dimensão dos mestres ascensionados do passado. Então, para tu sair fora disso mesmo, tu tem que fazer um contorno por fora, tu tem que estar acima disso. Acima das 7. Pois é, exatamente. Mas esse pessoal estava acima das 7. Sim, aí está o detalhe, ó. A gente consegue fazer isso, é fácil, mas as pessoas têm que parar de querer se confundirem. Tá? Então, por exemplo, aqui mesmo, a gente tem muita gente que são isso, que já foram isso, que atingiram isso, mas que de alguma maneira elas se prendem a coisas ou passadas, ou então grupos pegam e sabem que essa gente tem força e prendem elas justamente para dar força para aquelas coisas erradas, né? Então é nisso que a gente sempre está frisando assim, o porquê de te manter fiel ao teu próprio pensamento, a tu vasculhar assim, será que tu está fazendo a conexão certa, onde é que, com o que tu está te envolvendo, sabe? É nisso que a gente sempre está falando, assim. Por isso que aí diz assim, tu dá conta de tudo, só quer puxar a farinha, sabe? Sim. Abraço? É que eu não vou mostrar. Mas eu enxergo um dia, eu não fiz um abraço. Então é aí que tá, ó. Não é que porque a única coisa que eu estou confiando no momento é isso que a gente está fazendo aqui. Então eu estou atrás, eu estou sempre atrás. A mídia aqui pode ser testemunha. Eu estou sempre atrás de achar grupos que sejam verdadeiros ou pessoas que sejam verdadeiras. A gente vê a conexão interna que aquelas pessoas que coordenam aqueles grupos têm, mas aí a gente percebe o quê? Que por terem essa conexão, eles fazem questão de aprisionar os outros naquela outra energia que não é a verdadeira. Aí a gente corta de novo a possível relação e volta a ficar sozinho. Quantos tu já viu nesses últimos 3 anos? Assim, eu acho que o lado oposto ele tem uma estratégia, né? E ele está aprendendo as pessoas com essa estratégia. Sim, não deixa. Mas, quem sabe, deveria então existir um estudo da estratégia do lado oposto. Isso é isso que a gente está fazendo aqui. Essa é a ideia. É ver o lado negro da força. O lado negro da força. É essa a ideia, a gente está vendo a coisa em si, né? Por muito tempo eu tentei simplesmente só colocar a parte bonita, assim, né? Tu te liga, no espiritual, e tentava assim anular o máximo, falar. Não dá, né? Não dá por quê? Porque aí tu não fala disso, as pessoas vão adquirindo força e vão caindo direto, aí elas caem mais rápido, aí elas adquirem uma certa força e caem mais rápido, elas vão saltando. Por isso que eu estava falando, né, que aqui devia ter 300 pessoas, porque é incrível, elas vão saltando mesmo, elas vão vendo que tem uma força e elas caem na armadilha de novo, né? Quando na verdade elas deviam captar essa força e usar elas mesmas para ajudar os outros. É que eu acho assim, ó, que cada um, né, tem tem vários pontos fracos, mas cada um tem um ponto fraco, forte, assim, e parece que o outro lado pesquisa, descobre qual é e usa isso para aprender a pessoa. E a pessoa atinge um nível assim, mas ela tem uma fraqueza. Daí vem. A gente volta ao que ela mesma estava falando, não é o outro lado que pesquisa, é tu que não quis enfrentar aquele outro lado ali e te deixou ainda com um furo, né? Se tu ultrapassar essa tua coisa de uma maneira consciente, que é também essa nossa proposta, né? Que tu usando isso, tu ir desenrolando essas coisas, então aí tu vai naturalmente ultrapassar isso. Cair. Pois é, a energia do Monte Chan, a gente que já tem há bastante tempo nos nossos grupos e fazendo outros cursos, né? A minha experiência, eu acho assim, que eu nunca tive uma energia dessa forma que faça que, sem força, a gente desperte e enxergue, não é por aqui que eu tenho que ir. Fico, né? Que antigamente, não sei, falavam vamos fazer tal curso, tu ia. Fazer isso, tu ia. Então, assim, tu não conseguia nem pensar. Porque como que tu era levado, né? A gente ia assim como, né, aquela turma, vamos fazer tal curso. E até então sempre, e por experiência própria, eu fui muitas vezes prejudicada, perdi muito tempo. Aí, retomando a energia do Monte Chan, é uma coisa assim
Ele não tem como entender, mas ela, como que ela interage contigo e ela vai te mostrando. Ela fica uma coisa interna e ao contrário que antes, né, vinha tudo e tu ia. E a energia do Motian não, ela vem internamente e ela te mostra. Assim. É uma coisa assim, não sei que vocês também acho que devem concordar, é muito interessante. Assim. A gente não encontra.